Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, intercessão, obrigação da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25. Irmãos, orem por nós. Um versículo tão curto, irmãos, e que diz tanto daquilo que a gente vai falar aqui essa noite. A intercessão nada mais é do que uma prática de fazer um pedido em favor de alguém, de uma outra pessoa. Quando você intercede por alguém, quando você de certa forma advoga aquela causa de alguém em oração, Deus se alegra, Deus se agrada. Então quem ama o seu irmão, ora pelo seu bem-estar, apresenta a vida dele em oração. Nós podemos interceder por nossos amigos, parentes, para que venham conhecer Jesus e para que haja cura e libertação nas suas vidas. Mas lembremos-nos que Jesus é o grande intercessor. Ele é o mediador. Ele que intercede por cada pessoa salva perante o Pai. Na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é um amigo conselheiro. E Ele quer o nosso bem, obviamente. E quando nós entendemos essa coisa básica, relacional entre criatura e Criador, essa oração ela transcende esse estágio de tão somente rezar, de tão somente repetir uma reza, mas ela passa a ser uma conversa mais íntima, mais profunda com Deus. É quando você intercede, quando essa oração ela não é apenas por causa própria. A gente insiste muito com os irmãos que caminham conosco para que se juntem a nós, para que venham participar desse trabalho, desse projeto, que é um projeto que Deus nos deu. Porque a igreja somos nós. A congregação, o congregar é esse encontro. O templo é cada um de nós. Então, distorcendo, desconstruindo tudo aquilo que como fake a religião colocou na tua mente por gerações, nós, todavia, nessa última hora, como fala o profeta Joel, fomos chamados, capacitados, para que através do derramar do Espírito Santo, fosse gerada essa consciência para poder te instruir à luz dessa verdade. Então é através dessa verdade que você começa a conhecer o mundo espiritual, e você vai perceber o quão vital, o quão importante é interceder, que é muito além de orar. Vejamos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que veio em forma de homem, o Deus que se fez carne, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Veja agora, Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, orar, interceder, nós não sabemos como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. E aquele que examina os corações, o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo o próprio Deus, o próprio Pai, intercede pelos santos. Vemos aqui nessas duas passagens, irmãos, que a partir do momento que nós entendemos essa carta que Paulo, por revelação, escreve a Timóteo, ele está nos dizendo que não existem atalhos, mesmo para orar. A gente vê irmãos obviamente comovidos, e nós respeitamos cada fé, cada crença, porque outrora também professamos muitas fés diferentes, mas quando nós entendemos e conhecemos o Evangelho, não há mais tempo de ficar postergando essa verdade. É o tempo de mostrar a verdade, é o tempo de falar da verdade. Portanto, quando você ora, ainda que você tenha outras crenças herdadas pelos seus avós, nós estamos aqui para falar de idolatria, não é esse o foco, mas o foco é para que a tua intercessão tenha a eficácia espiritual, a qual o Deus Criador do céu e da terra espera que eu e você tenhamos. É necessário que isso seja feito através do Filho dele, Jesus Cristo. É o único que ele aceita, porque foi o único que deu o sacrifício de sangue. Observe que no Antigo Testamento, todos os sacrifícios que os antigos sacerdotes faziam para purificar o altar e purificar as vidas, para encobrir pecados, porque não havia como perdoar, só o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, aquele que cenograficamente através da cruz, eu digo cenograficamente porque ele já tinha sido muito antes do mundo existir, quando ele pairava sobre as águas, ele já havia sido imolado. Deus enviou esse Filho para repetir aqui na terra o que já tinha acontecido no mundo espiritual. Durma com esse barulho agora, meu irmão e minha irmã, que não crê nisso, porque é assim que é e é assim que sempre foi. O mundo espiritual é um fato já consumado, especialmente quando Jesus repetiu essa atitude na cruz: está consumado, cumpri a minha missão de vir aqui. Já estou levando sobre mim as enfermidades, já estou levando a cada um deles a salvação, porque o escrito de dívida que estava sobre eles já foi destruído, já foi rasgado. Mas ele, enquanto homem,
enquanto encarnado aqui na terra, ele só podia alcançar aqueles pelos quais ele transitava, assim como nós, ainda que sejamos sacerdotes aqui, porque a palavra de Deus nos fala isso, sois sacerdotes, mas nós somos mortais, somos passageiros, somos peregrinos. Ele todavia, ele vive, ele é eterno, aleluia. E por essa eternidade, por essa prerrogativa de Deus encarnado, ele escolheu a outra pessoa da Trindade, para que esta sim tivesse com cada um de nós, nos ensinando a viver aqui na terra e obviamente nos ensinando a orar como convém, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, o caminho, o mediador que nos conduz ao Pai é o Filho. E aquele que nos ensina, através dessa porta aberta que é Jesus, através desse portal, dessa dimensional que nos conecta ao trono, porque nós como pecadores não teríamos a menor condição de chegar até o Pai, a não ser através de seu Filho, que é o que advoga a nossa causa, perdoando os nossos pecados, porque já viemos a esse mundo caído, com a nossa natureza caída adâmica. O que eu quero falar aqui essa noite é sobre o poder que a tua oração tem, quando ela deixa de ser apenas para ti, mas para o próximo, que foi o que Jesus fez. Ele se anulou, ele se entregou a si mesmo, para que nossas vidas fossem alteradas, para que a vida eterna nos alcançasse. Então o que Paulo fala, por exemplo, em Efésios, capítulo 6, versículo 18, orem no Espírito. Orem no Espírito, em todas as ocasiões. A nossa natureza pecaminosa não nos permite orar como convém, irmãos. Porque o próprio Paulo em Romanos, ele fala, 8, 26, 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como pedir, como convém. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Essa intercessão dos santos significa Ele que intercede por cada um de nós. Então, quando Paulo fala a Efésios aqui, que essa oração tem que ser no Espírito, é porque nós temos que despojar do nosso eu, da nossa maneira de rezar, de repetir, através da nossa boca como uma ladainha. Mas nós vamos ter uma oração como um culto racional, uma oração apresentada a Deus, que vai tocar seu coração, porque ela vai estar em concordância com a palavra, ela vai estar sintonizada com a graça de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. E aos pouquinhos Paulo vai falando em suas cartas, Paulo vai nos ensinando através das Escrituras, em 1 Tessalonicenses 1:2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. O primeiro passo para você começar a interceder por alguém é quando você se posicionar em orar, não aquela oração orar sem cessar, como fala Paulo também em 1 Tessalonicenses 5:17. Essa é você o tempo inteiro no Espírito, na sua mente, no seu pensamento, abençoando ou profetizando cura, libertação. A tua mente está o tempo inteiro nesse nível, nesse fluxo. Isso passa a ser uma prática quando você treina. É como qualquer treinamento psíquico, psicológico. Você vai pegando a prática de orar segundo como convém ao Espírito. Mas essa oração em Espírito, que da qual Deus fala, através da boca de Paulo, ali em Efésios 6:18, e agora também ele repercute isso aqui em Tessalonicenses 1:2, para que sempre demos graça e mencionemos os nomes das pessoas em orações, já é uma oração de intercessão, já é uma oração em Espírito, não é uma reza. Não é um Pai Nosso, uma Ave Maria católico, não, absolutamente. Ele passa a ser uma intercessão muito mais profunda, aonde vocês vão orando segundo o Espírito. Você vai abrindo a tua boca e daqui a pouco nem mais você sabe o que está falando, porque o Espírito vai te tomando, ele vai usando a tua boca como intercessão, e vai conectando, vai ligando, vai entrando em concordância contigo e com ele, do céu e na terra. O que dois ligam na terra será ligado no céu, e você vai conectando o mundo espiritual e aquilo vai se materializando como profecia de fé. O escritor ao Hebreus, no capítulo 13, verso 18, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Aqui o escritor aos Hebreus fala que a gente está caminhando certinho com Deus como convém, como deveríamos caminhar. Porém, ele quer deixar claro que apesar de a gente estar em santidade, apesar de a gente estar fazendo tudo certinho na presença de Deus, vamos passar por tribulações. Portanto, somos carentes também das nossas orações. Eu muitas vezes, quando irmãos me ligam, pastor, ora por mim, eu oro e oro com fé, irmão. Pode ter certeza disso. Mas eu não poupo de pedir, especialmente para aqueles que Deus me mostra. Esse é um chamado, esse é um escolhido para intercessão. Porque são dons do Espírito Santo. São dons que Deus começa a materializar. E você vai vivendo isso na prática a partir do momento que você se entrega a esse processo de oração, mas sem aquele ranço, sem aquela coisa religiosa. Hoje eu tenho que orar. Não, irmãos. Isso é uma coisa tão gostosa como quem vai para uma mesa se banquetear, uma picanha maravilhosa, né? Uma sobremesa deliciosa. A oração é aquela certeza de que Deus já respondeu antes mesmo de tu abrir a boca, aleluia. É uma convicção de fé. Isso só a prática da convivência com Deus vai te ensinar. Tiago, capítulo 4, verso 3. Quanto pedem, vocês não recebem nada, porque pedem por motivos errados,
para gastar em seus prazeres. Ou seja, vocês pedem as coisas segundo as suas concupiscências. E é tremendo, irmãos, que o primeiro passo que Deus nos ensina na oração é nos recolher, é nos desconectar do mundo, para que essa oração ela seja genuína entre você e o Criador, através do Filho Jesus Cristo, que é o mediador. E quem vai ensinar o professor é o Espírito Santo. Tudo converge ao Pai, mas esses dois têm que estar juntos. Mas o ambiente para isso, aqui Deus usa a palavra quarto em Mateus 6,6, quando ele fala para você, quando orar, ir para algum lugar fechado, o seu quarto, fechar a porta. O fechar a porta significa a desconexão com as coisas que estão à sua volta. Pode ser até no seu trabalho isso, é na sua mente que acontece esse fenômeno. Porque o Pai que está em secreto, assim como Ele quer que você também esteja secretamente com Ele, Ele vai contemplar, Ele vai te responder, Ele vai te recompensar. E aí quando você se coloca nessa condição, você não está mais orando pedindo de forma imatura como um menino, como o Tiago fala, não. Aí você vai viver aquilo que Isaías maravilhosamente descreve no capítulo 43 e 26, que eu me delicio com essa palavra, já vi frutos dela. Desperta a minha memória, diz o Senhor para quem está orando com Ele, falando aqui no caso para o Isaías. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões aí, irmão, para que eu possa te justificar. Olha que coisa linda, você entrar na presença de Deus e não só pedir, mas pedir justificando o porquê daquele pedido. É algo muito mais intrínseco, é algo muito mais poderoso. É algo que você não tem como estar compartilhando com as pessoas. Você pode dar pequenos exemplos, talvez para ficar mais didático, como quando, por exemplo, alguém que nos liga aqui desesperado porque a sua cônjuge está internada numa UTI e a gente percebe que aquilo ali vai desestabilizar a vida emocional daquela pessoa que está pedindo. A gente clama realmente a Deus, Senhor, ainda que seja o tempo dela, posterga essa partida dela, porque nosso irmãozinho não está pronto ainda. Devolve ela. Eu estou argumentando não por mim, não porque eu estou pedindo a minha oração para me vangloriar de que eu orei e aconteceu alguma coisa, mas por causa do irmão que está pedindo a sua oração. Ele não vai ter estrutura de continuar aqui com um projeto que tu tem para eles. Porque há casais, irmãos, entenda isso e vai servir para muitos casais que nos ouvem aqui agora. Há casais que foram chamados para se posicionar com Deus, mas ainda estão brincando de casamento, brincando de crente, brincando de ser filho, de ser servo de Deus, não entendendo o quão sério é esse chamado. E vão se desviando do alvo, vão se corrompendo acerca das promessas de Deus e não conseguem desfrutar o melhor dessa terra e ainda colocam em risco a sua salvação. Nós intercedemos muito por casais assim, porque sabemos o quão sério é a nossa oração e o quanto Deus os ama. Alguns têm que ser amassados, têm que ser tratados na carne, precisam ser moídos para que a própria carne, uma vez moída, altere o seu espírito. Infelizmente não é pelo amor e pela dor, é assim que é. Mas para alguns que abrem sua consciência, a coisa é mais branda, as pessoas já entendem, uma vírgula já é um texto, não é um ponto final, e as pessoas se posicionam em mudar o seu comportamento, seus ressignificados, fazer concessões de coisas que elas não abriam mão antes, elas vão se ressignificando, e você vai percebendo uma alteração comportamental. Puxa vida, depois daquele Covid a pessoa que sobreviveu ficou melhor, virou mais gente, depois daquela cirurgia ou depois daquela perda ela melhorou, e Deus sabe disso, por isso que Ele permitiu isso. Mas há muitos que estão endurecidos para entender esse mistério, porque a intercessão ainda não chegou no seu entendimento. Eles já estão rezando, fazendo promessa, cumprindo promessas, mas não entenderam que não é na base da barganha que ele vai ter essa vitória espiritual. É na base da sinceridade relacional com Deus. E mesmo que Deus recolha aqueles que são alvo dessa oração, ele vai se sentir pacificado, porque ele estabeleceu um relacionamento real, maduro com Deus naquela oração. Por isso que a oração do justo nunca é em vão. Ela pode muito em seus efeitos, e esses efeitos nem sempre são a resposta real daquilo que pede, mas daquele entendimento daquilo que é a vontade de Deus chega até ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui Paulo fala que se vocês não entenderem esse caminho de santidade, para que essa oração tenha eficácia, se vocês não compreenderem isso, então não tem mais o que explicar, me imitem. Ele fala até em Filipenses isso. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. É um padrão. O crente tem um padrão que se difere dos demais que estão aqui no mundo. E esse padrão comportamental não quer dizer que nós sejamos melhores do que ninguém. Pelo contrário, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então esse padrão de santidade, esse padrão de compromisso com Deus, inclusive na oração, ele requer uma renúncia a muitas coisas para que a tua oração seja ouvida, especialmente quando é em prol de outro.
Para Romanos ele fala algo parecido: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui não é meramente você ver uma pessoa prosperar e ficar alegre porque ela acertou na Mega Sena, ou porque a outra perdeu um parente e você vai chorar porque está enlutado. De alguma forma você também conhecia aquela pessoa, ela tem algo em comum com você. Isso é os naturais, as pessoas naturais vivem. Não. A dimensão aqui é muito mais profunda. O intercessor, ele sente na carne, irmãos. Eu converso com alguns irmãos, alguns poucos irmãos e irmãs que têm essa percepção, que já estão vocacionados a essa oração intercessória. É coisa tremenda. Você começa a orar pela pessoa, você começa a sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Angústias, dores pontuais. Eu tive uma dificuldade muito grande no começo da minha caminhada, quando Deus começou a me dar essa revelação, porque Ele não estava me ensinando, Ele estava se fazendo eu sentir na carne. É algo semelhante ao que Ele sentiu quando foi para a cruz. Claro que não se compara, irmãos, porque é muito maior. Obviamente o que Jesus, nós seres humanos naturais, não suportaríamos sentir na nossa carne as dores do próximo. Mas Ele permite que nós sintamos um pouquinho do que a pessoa está sentindo, para que ao sentir aquilo, você se comisere pela pessoa e fique realmente consternado com aquilo, e a tua oração vai ter muito mais sinceridade. A oração que Deus mais gosta de ouvir é aquela que não é expressada em palavra, mas em lágrimas, aonde a emoção é verdadeira e Deus não se engana. O Espírito Santo discerne. Ele sabe quando a tua oração é verdadeira. Não adianta você ter uma oratória boa, como aquela parábola que foi descrita ali em Lucas 18, 9 a 14. É tremenda essa lição que Jesus nos dá nesse evangelho. Eu quero ler toda essa parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, aleluia, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, Senhor. Oh glórias, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, aleluia. E aí vinha um publicano, estando de pé de longe, não se atrevendo nem a chegar perto do altar, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Como você está orando, meu irmão e minha irmã? Como você tem intercedido, meu irmão e minha irmã, pelo teu próximo? Reflita isso e você vê com quem você está se identificando, se é com esse fariseu ou com esse publicano. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Enquanto vocês estiverem ajudando em orações, Deus vai estar nos dando um livramento. Olha que tremendo isso, o poder da intercessão descrito aqui por Paulo na segunda carta aos Coríntios. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Ou seja, não é 1 ou 2 orando, é uma igreja, é um corpo orando. E Deus tem que se dobrar, porque Ele é Senhor, Ele é Pai também. E Ele não como força, não por violência, mas pelo próprio amor dEle, Ele acaba respondendo a oração dos seus justos, de seus servos, de seus filhos, quando há uma igreja clamando, quando há uma igreja gemendo. A carta que Paulo escreve a Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Olha a fórmula dessa intercessão. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças, ou seja, aquela oração que você agradece, pede pouco: Senhor, ajuda aquele irmão, aquela irmã, mas te dou graças pelo que tu fez na vida dele. Você começa a reconhecer na tua intercessão aquilo que nem ele reconhece do que Deus fez na vida dele. A gente vê muito isso, irmãos, pessoas até mal agradecidas a Deus, pessoas que não perceberam a graça na sua vida ainda, e nós usamos dessa intercessão para abrir os olhos espirituais dele, para que ele enxergue aquilo que Deus já fez na vida deles, para que eles possam valorizar o que já foi feito e crer naquilo que Deus ainda pode fazer. Ou seja, ações de graça por todos os homens, inclusive pelas autoridades, aqueles que muitas vezes nem oram, reis, presidentes, e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Pode estar na autoridade um diabo, um Nabucodonosor, não importa, irmãos. Você, todavia, estará pacificado quando você abençoa essa autoridade e não se relaciona e nem julga o comportamento dele. Portanto, estamos convidados aqui não para fazer partidos, não para fazer politicagem, não para fazer discurso,
mas para interceder em prol das autoridades. Por isso que nós praticamos o Evangelho. Quando você pratica o Evangelho, você se distancia dessas questões e você não toma partido literalmente de nada. Você tão somente exerce aquilo que Deus falou. Nós exercitamos isso, é necessário que nós nos recolhamos, como a própria palavra já falou aqui, oremos no Espírito e peçamos a Deus que se cumpra a vontade dele sobre aquela pessoa, sobre aquela autoridade. Você vai ver como Deus vai pacificar o teu coração. Tiago 5, 14 a 16. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os anciãos, para que estes orem sobre eles e os unjam com óleo. O óleo representa o Espírito Santo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver pecados cometidos, ele será perdoado. Não somos nós que vamos perdoar. Nós vamos levar em oração e intercessão ao Pai, e através de Jesus Cristo ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela pode muito em seus efeitos. Quando no corpo, quando na comunidade na qual você vive espiritual, quando ela é sincera, quando há irmãos que de fato se amam, certamente a sua oração terá a eficácia desejada. Mateus 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso é muito difícil, porque nós carregamos traumas relacionais diante de pessoas que nos fazem mal. Mas quando nós entendemos que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra principados e potestades, como o próprio Paulo fala, nós vamos entender que não são eles que são os diabos, mas os diabos que estão nele ou neles é que os estão fazendo ser como estão. Essa natureza pode ser alterada através da nossa intercessão, porque aí vai ser um agir do Espírito sobre ele. Por isso essa libertação nem sempre pode ser praticada diretamente. Nós estamos aqui falando de libertação, irmãos, de intercessão, ou seja, uma oração à distância. Você pode até impor as mãos em alguém e profetizar cura, como eu profetizo aqui. Mas nesses casos, onde o coração está endurecido, onde as pessoas não estão abertas ao Evangelho, a tua oração, a tua subserviência a Deus, a tua humilhação e o teu perdão aos inimigos, pode ter certeza que poderá provocar frutos. E terão grandes homens e mulheres de Deus através dessa tua intercessão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versos 23 a 25. Olha que tremendo que Samuel fala aqui. Longe de mim, Senhor, longe de mim, e longe de mim esteja a pecar contra ti, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Olha que tremendo isso. Ele está levando as pessoas a refletirem o bem que Deus já fez para eles. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Não é o fato de você perdoar um inimigo, não é o fato de você amar o inimigo, que você vai acolher o seu pecado. A advertência, a admoestação, a exortação deve ser feita. E aí ele que colha o fruto daquilo que for plantado. Até ali, Deus permite, se houver arrependimento, perdão de pecados, ele segue uma nova vida. A tua intercessão tem esse poder de mudar e trocar e mudar, transformar esse fluxo de vida. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, ele fala mais profundamente sobre isso. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João sempre muito amoroso, até no seu texto, no seu trato, ele é tremendo, irmão, mas ele não deixa de ser firme quando precisa. Olha que mesmo João, na primeira carta, no capítulo 5, verso 16, nos diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Eu não estou dizendo que se deva orar por este. Aqui, levar à morte é algo que seja contra o Espírito Santo de Deus. Pecado para a morte está descrito em Mateus, capítulo 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo que todo pecado da blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. E finalizando, irmãos, a carta aos Hebreus, eu encerro uma mensagem tremenda no capítulo 7, onde nós falamos do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, o intercessor dos intercessores, para que nós nos inspiremos, imitando ele como Paulo nos ensina. Eu quero ler apenas 2 versículos, mas eu os convido a ler em todo o capítulo 7 de Hebreus. Eu quero ler apenas 24 e 25. Este, porque permanece eternamente,
tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo foi enviado pelo seu Pai, como está lá em João 3,16, ao entregar-se para que o mundo fosse salvo. E a partir do momento que essa consciência é gerada, você começa a entender a intercessão que ele fez na cruz, no momento da sua morte, para que eu e você alcançássemos a vida eterna, a salvação eterna. Ou seja, não importa a causa mortes, se é Covid, se é algum acidente, alguma outra enfermidade ou causas naturais, todos nós desceremos à sepultura ou seremos cremados, mas morreremos. E depois então será um novo processo para uma nova vida, não numa existência material, mas numa vida espiritual com Cristo Jesus. E porque ele vive, porque ele não está morto, ele tem esse poder salvífico, como Melquisedeque, que não tem nem princípio nem fim de dias, aquele sacerdócio real, que já preguei sobre isso, quero voltar a esse assunto, porque é algo muito lindo, muito profundo. Muda o sacerdócio, muda toda a regra, toda a lei é mudada. Por isso que hoje é pela graça, irmãos. Você, quando dobra o seu joelho, você crê que Deus é Senhor e pode te curar, ainda que Ele não cure, o teu coração será pacificado, porque você vai entender e vai sentir a convicção, vai ser convencido pelo Espírito Santo de Deus que Deus fez o melhor por ti. Portanto, que nessa noite, cada irmão e cada irmã que nos ouve, receba no coração essa palavra, que você comece a orar no Espírito. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus, e a partir disso, estabeleça uma relação mais madura, profética com teu Senhor. Especialmente nesse tempo de pandemia, onde muitos estão orando quando nunca rezaram na vida, nem rezaram. Hoje estão rezando. Agora muda a tua reza, para com essas vãs repetições e começa a conversar com o teu Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que, ainda que você não o escute, ainda que você não esteja vendo com os teus olhos naturais, você vai perceber a sua presença a partir do momento que você rasgar seu coração. Você vai se emocionar nessa relação de troca, porque você pensa que está só dando, mas você está dando e ao mesmo tempo já está recebendo. E a pessoa alvo da tua oração sempre será beneficiada quando essa intercessão for verdadeira aos olhos de Deus. Que essa mensagem possa ter transformado a tua compreensão em relação ao significado profético do que é realmente interceder pelo próximo, interceder pelo irmão, pela irmã, que você declara o seu amor, e orar mais profundamente pelos teus inimigos também. Você vai amadurecendo a tua relacionalidade com Deus, para que através dessa maturidade você comece a crescer espiritualmente, e a graça de Deus com os dons do Espírito Santo se derramarão abundantemente sobre a tua vida. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 14 de abril de 2021, na reunião do Cordão. Senhor, nas águas tranquilas, no verde das matas. Hoje eu sinto o Senhor nos dias de chuva ou ensolarados. Eu percebo na flor a beleza do Cristo que floresceu em minha vida. Hoje eu te sinto, Senhor, em cada detalhe que antes não percebia. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que tudo era só fantasia. Ser feliz para mim era só um momento, um prazer que sumia. Lembra a dor que eu senti quando a morte rondava os meus pensamentos. Sem saída eu pedi para que Deus me arrancasse daquela vida vazia. Mas quando eu te encontrei, descobri o valor de querer estar vivo. Hoje um adorador, eu te louvo e te sirvo.
pois tu és para mim a razão de minha vida. Estrela da manhã, asa de Saron, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Estrela da manhã, asa de Saron, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Pai da eternidade, meu príncipe da paz, o Rei da glória, não te deixo nunca mais. Tu és o Rei da glória, pois de ti eu quero mais. Eu que responde todas as nossas orações. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Obrigada pela presença de todos.